E, assim, quem não estava na aula passada, Renata, não estava na aula passada. David, eu não lembro se David estava na aula passada. David, tu estava na aula passada, velho? Eu não lembro, me perdoe, por favor. Minha memória é de peixe, cara, de peixe mesmo. Uma memória ruim. Ruim, ruim, ruim. Tava não, né? Pronto. Talvez vocês dois estranhem um pouquinho o conteúdo. Porque, veja, nós começamos a estudar a parte de estudo dos gases, que faz parte de termologia. Vocês lembram que a gente, assim, ao longo do ensino médio, vocês lembram que termologia é o estudo, é a parte da física que vai estudar todos os fenômenos relacionados ao calor, não é isso? Então, tudo que envolve calor a gente vai estudar tecnicamente na termologia. Mas a termologia ela ainda vai ser dividida em várias, a gente chama de sub-áreas, pode-se dizer assim, né? Que são, de fato, os temas dentro de um conteúdo, entendeu? Então, assim, o conteúdo é termologia, que é a grande área. Aí os tópicos, que são os temas das aulas, a gente vai quebrando. Aí primeiro a gente estuda o conceito de calor, o conceito de temperatura, para ver qual é a diferença, né? Para a gente poder não confundir. Aí depois a gente já vai entrar na parte de calor, na parte de conversão de unidades, né? Conversão de unidades, meu Deus, conversão de escalas termométricas, que a gente até viu como era que fazia para transformar de Fahrenheit para Celsius, que inclusive Feitosa deu um show, depois de umas 2 semanas mais ou menos que a gente não via mais, eu perguntei qual era a relação de Fahrenheit para Kelvin, que inclusive a galera mal lembra, e a bicha lembrou, assim, a fórmula inteira. Achei isso fantástico, mostrou que realmente ela fez todos os exercícios. A gente aprendeu também a relacionar, não foi, gente, as escalas termométricas por aquele métodozinho que eu falei para vocês, de MIF. Aí talvez os meninos estranhem um pouquinho, porque talvez falte para vocês essa parte, sabe, gente? Aí a gente também viu como tema de aula o conteúdo de transferência a transferência de calor. A gente viu as três, não foi? As principais. Aí a gente também entrou nos tipos de calor: calor sensível, calor latente, e também nas dilatações, dilatação térmica linear, a superficial e a volumétrica. E também vimos a dilatação anômala da água, estudamos também a dilatação dos líquidos. Aí, depois que a gente termina essa parte, né, que a gente chama de termologia bruta, a gente parte para a termologia que vai trabalhar não só com física, gente, mas vai andar de mão dadas com química e biologia. Vocês lembram do começo da aula, do começo do curso, a nossa primeira aula que eu falei para vocês, que o curso ele é voltado à física, mas eu vou mostrar para vocês que o nosso estudo tem que ser de ciências da natureza. Então, assim, biologia tem que estar andando de mãos dadas com química, que tem que andar de mãos dadas com física, e assim, e o contrário também vale, né? Então, assim, vocês viram que quem está em química, por exemplo, está percebendo que os assuntos eles estão se comunicando bastante, né? Vocês estão percebendo essa correlação? Eu só não consigo fazer essa correlação com biologia, porque eu ainda não tenho turma de biologia. Mas se eu tivesse, eu tenho certeza que eu conseguiria estar fazendo essa correlação também. Mas vocês estão conseguindo perceber as nuances, tipo assim, as relações entre física e química, principalmente, estão, né? Estão conseguindo enxergar, né? Que tem bastante. Gabriel, eu ainda estou organizando, sabe? Eu até falei para o pessoal que eu quero fazer pelo menos algumas aulas, sabe? Aos sábados à tarde, que tecnicamente é o único momento que eu tenho livre. Mas a gente trabalha alguns assuntos que são de uma recorrência maior, entendeu? Porque realmente o que está me faltando agora é tempo. Aí depois a gente entrou nessa parte de estudo dos gases. A gente viu a diferença de gás e vapor. A gente viu também algumas propriedades importantes, que vocês lembram das propriedades que Jéssica, gente, para quem não conhece Jéssica, Jéssica ela é uma safada que participa da nossa turma desde o ano passado. E ela falou o quê? Eita, eu lembro das propriedades. Gente, eu ministrei um ano inteiro de aula de física, um ano inteiro, todinho, física e química. Essa safada participou. A única coisa que ela lembrou do ano passado foi eu falando que o PUM, ele caracterizava
algumas propriedades dos gases, de escapar e de se espalhar. Vocês acreditam? Que foi a única coisa que ela O lembrou? pior foi que ela falou com essas palavras. Ela falou literalmente assim: a única coisa que eu lembro do curso. E No ano falou. passado. Foi. Que foi do pum, do peido. Acredita? Mano, eu fiquei assim, tipo, mano, eu não acredito. E de tudo que eu falei, a única coisa que ela lembrou foi do pum. Eu falando de pum, de bufa, que não tem nada. Eu digo, obrigado, Jéssica. Muito obrigado por você ter me feito me sentir um lixo. Como é o papel de Jéssica, né? O papel de Jéssica da vida é esse, né? Foi o mais marcante. Então, entendeu? É pra ela tá dizendo que foi o mais marcante. Realmente faz sentido, entendeu? Faz muito sentido. Mas é pior que realmente lembra, né? A questão que era as propriedades de efusão e tem a outra, né? Mas eu não vou entrar agora, não, depois a gente estuda isso, viu? Mas, enfim, a gente estava já na parte do estudo dos gases. Lembra que eu falei que a gente vai estudar tudo isso em química de novo, viu? Então, quem é da minha turma de química pode se preparar, que a gente ainda vai ver mais estudo dos gases. Muito mais, muito mais. E a gente vai ver do zero, porque algumas pessoas que estão em química não estão em física, tá, gente? Então, eu esse ano vou trabalhar tudo separadamente. Mas é isso, né? A gente viu também algumas unidades, vimos também a equação fundamental, não foi? A gente viu a equação fundamental dos gases, que a gente também chama de quê mesmo? Qual era o nome da equação fundamental dos gases? De Clapeyron. Muito bem, de Kleiper, estava até aqui, ó, tá vendo? Inclusive, eu vou disponibilizar, Renata comentou depois, Renata, eu vou disponibilizar esse slide aqui, ó, com essas anotações, ó, tá vendo? Que foram das aulas passadas, para você e para, cadê? Meu Deus. Tanto para você quanto para David, tá? Eu vou mandar no grupo geral, porque Jéssica, ela sempre manda os prints, que ela é rápida, viu, aqui. Ela, se eu cometer alguma merda, ela tira print e manda. Ela nem pergunta se pode. Ela já manda logo e espalha pro Brasil inteiro. Porque ela gosta mesmo. A bicha é fofoqueira. Fofoqueira safada mesmo. Daquelas menino. Aí ela manda print. Só como Renata não estava, e não sei se David estava acompanhando o grupo, aí eu vou mandar as anotações, tá? Em PDF, ó, pra vocês, tá? Porque aí, quando tu for reassistir, Renata, tu não fica muito preocupada em anotar tudo, viu? Não fica muito bitolada lá em vou anotar tudo, não. Desde que Jéssica sempre manda as anotações pra gente, viu? Não se preocupe, não. Aí é isso. A gente viu a equação de Clapeyron, como Feitosa lindamente falou aí pra gente, que é a equação fundamental dos gases. Aí lembra da frasezinha que eu disse pra vocês? Eu sou horrível para lembrar de coisas, porque eu já falei aqui que minha memória é memória de peixe. Gente, já fiz tratamento com tudo. Já fiz tratamento com antidepressivo, já fiz tratamento com ômega 3, com vitamina do complexo B. Já tomei vitamina B1, vitamina B9, B12. Mano, pelo, pelo amor de Deus, eu não consigo lembrar. Acredita? Aí, veja. Lissa, ela lembra. Ei, Jéssica, mas vá mandando, Jéssica, porque às vezes eu não lembro de mandar. Não, vá tirando por precaução, por favor, tire. Tire e mande, porque você sabe como é a minha memória, né? Eu tô falando agora que eu não lembro e ela já dizendo que não vai me ajudar. A bicha é ruim mesmo, viu, velho? Mande, por favor. Aí, ó, Lissa disse assim, ó, se liga, Lissa disse que lembra dessa fórmula com a frase Pivete Naruto. Eu lembro com essa frase, eu sempre uso frase, vocês vão perceber, viu? Gabriela ainda não tá aqui não, né? Gabi não tá não. Eu lembro assim, ó, por você, nunca rezei tanto. É assim que eu faço, para lembrar, ó. P, V igual a N, R, T. E aqui tudo multiplicação, vocês estão vendo, ó? Tudo multiplicação. Aí eu coloquei aqui, gente, a legenda bonitinha, não foi? Para vocês, ó, eu coloquei que P é de pressão, V é de volume. Os ateus choram para decorar essa frase aqui. Não decoram, porque eles não acreditam. P, pressão.
V é o volume, N é o número de mols de gás, que inclusive, gente, esse número de mols, eu vou ser bem sincero com vocês, a gente vai estudar, a gente vai utilizar mais ele em química, viu? Porque em física eu botei uma questão só que usa o número de mols, para vocês terem mais ou menos uma ideia de como é que faz. Mas não vamos, a gente não vai se prender às questões que envolvem número de mols, não, viu? Só quem é da minha turma de química, aí sim a gente vai aprofundar lá como é que faz essas questões. Porque, vejam, o número de mols eles vão utilizar, na verdade, com equações químicas. E aqui eu não vou ensinar nada de equação química. Me desculpem, não vou. Eu ensino equação química, como faz para dar interpretar lá em química. Aqui, meu amor, não tem como não tenho tempo, viu? Aí, R é a constante universal dos gases, que eu falei para vocês, que vão ter 3 valores, viu? Se é constante, lembra que eu falei, viu? Não muda o valor. E T é a temperatura, pô. Aí, vamos lá, eu quero que vocês me digam, a temperatura, qual foi a única regra que a gente ditou mesmo, que a temperatura tem que ser o quê? Sempre. Muito bem. Perfeito, em Kelvin. Então, precisa ser em Kelvin. Ou seja, se a questão passar para a Gabriele aqui, né? Tipo assim, ela passou que eram 23 graus Celsius. 23 graus Celsius. Ela não vai poder usar isso. Aí vamos supor que ela e Renata usa na fórmula 23 graus Celsius. Pode ter certeza que vai ter um distrator. Distrator é uma opção, uma alternativa que vai considerar você errando isso daqui. Aí você vai lá emocionado, meu Deus, acertei minha primeira questão de equação de Kleiper. Aí você marca lá, errou. Perdeu a questão. Entendeu? Ó, pensei em falar em Celsius só para dar raiva, mas com certeza. Isso, eu ia, ainda bem que tu não falou. Amém, cara. Amém, amém, amém. Senão aí você ia me ver surtando. Aí você ia ver um doido aqui, viu? Na sua frente, você ia ver um doido. Online ainda, pior, viu? 23 graus Celsius. Aí vem cá. O que era que Gabi e Renata teriam que fazer aqui para transformar esses 23 graus Celsius em Kelvin? Somar com 273. Muito bem, tá vendo? Aí que dava quanto, gente? 296. Isso aí, muito bem. Não, 296? Ah, é, verdade. 296 kelvins, tá vendo? Beleza, então é isso que vocês vão fazer. Aí, qual é a parte mais difícil? Eita, deixa eu subir aqui, pera. Aí, pronto. Foi. Aí, veja, qual é a parte mais difícil? Difícil, dentre aspas, certo? Porque a gente vai fazer questões, então a gente vai acabar meio que decorando, certo? Mas, assim, só é difícil caso você queira prestar um vestibular tradicional, tipo o NEB, AFIA, essas, enfim, né? Tanto faculdade privada quanto vestibular tradicional de faculdade pública. Essa parte aqui da constante universal dos gases, porque a gente vai ter 3 valores. Aí lembra que eu falei, esse valor vai indicar, inclusive, quais são as unidades de medida que eu vou precisar levar em consideração. Aí veja, eu falei na semana passada que quando o R vale 8,31, é porque vai estar em joule. Eita, desculpa, gente. Vai estar em joule, viu? Joule. Então, significa que a pressão tem que estar em Pascal. E eu ensinei vocês como era que fazia para transformar, viu? Inclusive, eu já mostrei. E o volume tinha que estar em metros cúbicos. O mol tinha que estar em mol, temperatura em Kelvin, porque mol e Kelvin nunca vai mudar. Quando o R, que é a constante, for 0,082, é porque vai estar a pressão em atmosfera e o volume em litros. Quando for 62,36, que é o menos cobrado, vai estar a pressão em milímetro de mercúrio e o volume em litro. Beleza? Aqui é o menos usado. Aí, a galera que quer NEM, não se preocupa não, viu? Que o Enem passa isso. Beleza? Mas eu vou ser bem sincero com vocês, gente, que a equação de Clapeyron é mais cobrada na disciplina de Química, viu? Em física, a gente já não vai ver tanto, não, viu? Porque ele realmente vai cobrar dentro de uma equação química. Por isso que a gente não vai focar tanto. Por isso que eu acabei não deixando questões para vocês fazerem na semana passada. Porque se eu tinha deixado questões sem dó e sem piedade, que vocês sabem que eu sou assim. Certo? Em que parte o quê? A parte de Clapeyron, de química, em estudo dos gases, em termoquímica mesmo, viu? Termoquímica.
estudo dos gases, que inclusive é o mesmo conteúdo. Eita, Jéssica, é verdade. Então salvou, com certeza. Com certeza, não ter passado, né? E também foi bom porque deu tempo da galera se atualizar em outros assuntos também, viu? Inclusive, eu estava falando com isso que eu vou dar uma diminuída na quantidade de questões que eu vou passar para vocês, porque eu estou vendo que vocês estão se prendendo demais, só em física, química e matemática, e estão deixando as outras de lado. Precisa estudar para biologia também, viu? Porque natureza vocês têm que arrasar, beleza? Num geral, tem que arrasar, beleza? Muito, tem que estar muito, muito bem. Não estou brincando, está demais, viu? Mas é isso, vamos lá, povo lindo. Ó, agora o que a gente vai estudar é a transformação gasosa. Transformação gasosa. Gente, a transformação gasosa, o que a gente faz, na verdade, é utilizar a equação de Clapeyron, sabia? Aí só que a gente diz assim, Renata, se liga, ó, presta atenção aqui. Porque eu acredito que daqui, da parte de transformação gasosa para baixo, tu consegue acompanhar tudo, tanto você quanto o David, viu? Vão conseguir acompanhar de boa. Porque meio que eu vou fazer uma revisão agora e vocês vão conseguir correr caminhar sem pressa até voltar. Só volta para ver a parte mais introdutória que precisa, viu? Aí, vamos lá. Na equação de Clapeyron, o que a gente vai fazer ali, Miguel, é estudar o gás dentro de uma situação específica. Então, veja, a gente diz até assim, que na equação de Clapeyron, você não vai ter transformação do gás. Então, é como se você tivesse assim, você vai pegar o gás, você vai prender o gás em um determinado espaço, vê se vocês vão entender isso. Prende o gás em um determinado espaço, e aí você vai estudar quais são as situações desse gás nesse único espaço. Então, você não vai mudar o gás de lugar. Tá vendo? Então, o que é que significa aqui, ó? Eu não aumentei a temperatura, nem diminuí, não aumentei pressão, nem diminuí, e nem aumentei volume, nem diminuí. Vai continuar do mesmo jeito. O que eu vou fazer é estudar esse gás aqui, tá vendo? Então, quando eu não mudo nenhuma situação, nenhuma característica, nenhuma propriedade do gás, equação de Clapeyron. Mas sabe o que é que eu posso fazer aqui, Jéssica? Eu posso pegar, véio, esse mesmo gás e colocar esse gás dentro desse recipiente. O que foi que aconteceu com o volume? Diminuiu. 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 Se eu diminuir o volume, significa que eu prendi esse bendito, não foi? Se eu prendi o bendito, o que é que vai acontecer com a pressão? Vai aumentar a pressão. Vai Aumenta a aumentar. pressão. Pronto. Aí, vamos lá. Se eu quiser estudar essa mudança, aí eu não vou utilizar a equação de Clapeyron. Eu vou utilizar a fórmula da transformação gasosa, que a gente aprende na escolinha, que é o famoso PVT-Povotov. Isso aqui, ó. P1 vezes V1 sobre T1 igual a P2 vezes V2 sobre T2. Bora para a gente entender como diabos foi que a gente fez para chegar nessa fórmula, porque é muito fácil, né, Feitosa, a gente pegar a fórmula, meio que decorar e aplicar, mas não é mais legal a gente saber de onde diabo foi que saiu isso. Porque essa fórmula aqui, Feitosa, ela saiu dessa daqui, PVT, desculpa, por você nunca rezei tanto. Clapeyron. Sabe por quê? Olha o que foi que a gente fez. Não precisa decorar a demonstração, não, viu? Eu vou só fazer para vocês verem que, eita, olha, Fabrício não tirou isso aqui da bunda. Ele tirou realmente de alguma coisa que faz sentido, que tem lógica. Certo? Então, veja, eu vou botar aqui a fórmula, ó. Por você, nunca rezei tanto. Eu quero que vocês me digam. Dentre todas essas grandezas, até Renata que tá aí, quero que participe também, David também, viu? De todas essas grandezas que tem aqui, pressão, volume, número de mols, a constante universal e a temperatura. Quem é que não vai mudar o valor? Que vai ter sempre um valor fixo. Que é sempre quem é que vai ser constante? A A constante. constante. Ué, Muito bem, a própria constante. Então, se eu quiser, eu posso isolar essa constante? Posso, né? Pode. E ainda melhor, bora fazer assim, esse daqui eu vou chamar de condição 1, ó, tá vendo, Miguel? Isso aqui é a condição 1 do gás.
e aqui a condição 2 do gás. Vê se vocês vão acompanhar o raciocínio, viu? Vê se consegue acompanhar o raciocínio. Eu vou fazer primeiro para a situação 1. Para 1. Eu vou fazer, não. Nós faremos juntos, tá? Nós faremos juntos. Então vai ficar assim, não. Vocês concordam comigo que nessa situação 1, esse gás ele estava com uma pressão que eu vou chamar de pressão 1. Ele estava com um volume que eu vou chamar de volume 1. Ele estava com um número de mols e ele estava também com uma constante e ela estava também com uma temperatura 1. Concorda comigo, né? É isso. Então, o que eu vou fazer é isolar esse R, que é a constante, já que ele não vai mudar. Tá vendo? Não vai mudar. Aí, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou espelhar. Fica N vezes R vezes T1. T1 tem que lembrar, porque está na situação 1, igual a P1 vezes V1. Tô falando muito rápido, gente, então tá legal de acompanhar. Tá legal mesmo? Certeza? Tá, né? Muito bem, legal, massa. Ô, Miguel, me ajuda aqui. Agora tu vai me dizer, Miguel, se eu deixar só a constante de um lado da igualdade, como é que vai ficar isso? N Uhum. vezes T1. Ah, não. P1 Certo? vezes V1 dividido por N vezes T1. Muito bem, perfeito. Olha, Miguel fez isso aqui para o 1. Agora, bora fazer para o 2, viu? Olha, para o 2. Para a situação 2. Aí, nessa situação 2, se vocês forem perceber, a gente mudou aqui, ó, algumas propriedades. A gente mudou volume, tá vendo? Pode ter mudado, por exemplo, temperatura. Oi. Esse N é o número de mols? Esse N é o número de mols. Que daqui Ele a pouco também não muda, né? Muito bem. Porque esse número de mols é o número de moléculas. Perfeito, muito bem, Feitosa. Porque não vai mudar a quantidade, vai mudar só o volume. Entendi. Muito bem. Vai ser a mesma quantidade, só que menor, em um lugar menor. E, muito bem, seria a mesma coisa, Feitosa, de eu pegar 10 pessoas, primeiro eu colocar elas em uma área mais aberta, uma área maior. Essas 10 pessoas vão representar 10 moléculas. Se eu pego elas, coloco nessa sala aqui, elas vão ser 10 pessoas, ó. Coloco nessa sala aqui 10 pessoas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Peguei e diminuí a sala. Transferi elas para cá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vai mudar a mesma quantidade. O que vai acontecer é que essas pessoas, que são as moléculas, vão ficar uma mais próxima da outra. Só isso, mas não vai mudar. Tá vendo? Beleza? Aí, veja só, bem pensado por você, viu, Feitosa? Muito bem. Boa, uma bela análise, viu? Vamos lá agora, ó. Para a situação 2. Para a situação 2, ele está com uma pressão 2, um volume 2, uma quantidade de mols que Feitosa já deu spoiler, perfeito, ó. Já disse logo que não vai mudar, ele não faz sentido, só vou apertar ele, mas não vai mudar, vezes a constante, vezes a temperatura 2. Agora, Feitosa, me diz, por favor, a gente isolando o R, como é que vai ficar? Me ajuda a fazer o mesmo processo. P2R igual a P2 vezes V2 sobre N vezes T2. Muito bem, perfeito. Agora eu quero que Lissa me diga. Lissa, vem cá, Lissa. Esse R que está aqui, Lissa, ele é diferente desse R que está aqui? Não. Então, a gente pode... igual às equações. Pode igualar as equações, muito bem. Ó, David veio com uma pergunta show. Fabrício, a temperatura iria variar devido à agitação das moléculas em diferentes espaços? David, com certeza sim. Certo? A gente vai considerar aqui que vai mudar. Mas a gente vai aprender também que existem algumas transformações que nós iremos tornar alguma dessas propriedades constantes. Mas aqui a gente está considerando que vai mudar sim, viu? Que vai mudar de boa. Numa boa. Beleza? Então, bora fazer o que Lissa disse pra gente. Bora igualar? Vamos igualar, perfeito. Então fica, ó. P1 vezes V1 dividido por N vezes T1
igual a P2 vezes V2 sobre N vezes T2. Amanda, tu tá aí, Amanda? Amanda tinha saído, eu vi aqui que a Amanda saiu. Já voltou, Amanda? Eu troquei o dispositivo. Ah, foi? Muito bem. Amandinha, eu quero a tua ajuda aqui, para a gente ver o que a gente vai fazer com isso daqui, ó. Amanda, a gente tem N de um lado da igualdade e tem N do outro lado da igualdade. A gente pode fazer o que com isso? Corta. Perfeito. O que a gente mais gosta de fazer, que é passar a faca. Tá vendo? Ei, uma vez, gente, a Amanda, meu professor, ele falou assim, um professor de ensino médio. Aí ele, que eu aprendi esse negócio de passar a faca com ele. Aí ele, porque aluno gosta, ama passar a faca. Ele, eu acho engraçado que, assim, vocês, alunos, passam a faca nas questões do Enem. E aí o Enem passa a tchola em vocês sem nem pedir. Eu acho isso tão horrível quando ele falou. Tão horrível. Eu acho assim, tipo, um desrespeito. Até que quando eu me tornei professor, eu falei isso em sala de aula. E eu achei a coisa mais engraçada do mundo. Tô falando depois. Como é que pode você ter uma opinião na adolescência, aí você cresce e cria outra? Eu achei tão engraçado isso, porque fez tanto sentido a gente passa a faca nas questões e o Enem passa a chola. Mano, é muito, sei lá. Aí, sim, Amanda, vai sobrar o que aqui, Amanda? Quando eu cortei. P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre V2. Muito bem. Vocês viram aqui que o professor não tirou o doce da bunda. Olha pra mim. Nada, Gabriel. Mano, eu sempre esqueço que tem gente que não é nordestino. Meu Deus. Ô, Milka, é melhor você não saber, não. É melhor você não saber. Depois a galera te conta. Mas não aqui, no chat, não, pelo amor de Deus. Explica depois no WhatsApp, viu? Eu esqueci que o menino não é nordestino. Que ódio. Ele vai encontrar dois significados no Nordeste. Nordeste tem dois. Mas, eita, Gabriel, desculpa, Gabriel. Desculpa, não tem dois, velho. Ai, meu Deus do céu, do que ele perguntou tão na inocência. Aí a Amanda já na hora, oh, meu Deus. Eita, mano, ei, nordestino não presta, nordestino eita, racinha ruim da porra, viu? A gente... Ai, meus cactos, eu tô morrendo de vergonha. Ai, mano, velho. Ixi, agora eu fiquei com vergonha, velho, sério. Nossa, fiquei constrangido. Ei, mas aí, tá vendo que eu não tirei do bolso a fórmula? Vocês estão vendo, né? Muito difícil, velho. Isso, de entender. Agora, não, eu quero que vocês sejam sinceros. Deu para entender mesmo o que eu fiz? Sim ou não? Sejam sinceros. Por que foi que minha imagem sumiu? Deu. Deu, né? Muito, certeza, né? Ah, voltou. Renata, tu tá aqui. Deu para captar um pouquinho? Pelo menos assim, para... Olha, até que não é a pior coisa do mundo, não. David também, David, me diz aí, David. Ô, Fábio, Oi. eu tomei a liberdade de pesquisar aqui na internet para que serve as transformações gasosas. E aí apareceu que é importante, né, entender que essa compreensão, né, das propriedades dos gases por conta do efeito estufa, dos sistemas de refrigeração, dos motores de combustão interna e de armazenamento e purificação de gases. Então, praticamente, é um ar-condicionado da vida. É justamente. É isso, Gil. Sabe como é que essa criatura ali, ó, que tá ali, ela gela? Eu já tinha explicado pra vocês, não foi? Que tu já viu ela... Pronto. Até a própria geladeira, a gente não diz, né, Gil, que, eita, o gás, ele acabou, secou o gás. Que nem é correto a gente dizer isso, porque o gás, ele não seca, na verdade, né? O que acontece é que você tem um problema no armazenamento. Então, a pressão, porque dentro do motor a gente tem uma espécie de recipiente mesmo que guarda esse gás, sabe, gente? Ele guarda o gás. Aí esse gás precisa estar uma pressão muito alta.
Tanto que depois, eu acho que eu entendo muito mais com aplicação prática. Tanto que se vocês quiserem depois fazer um teste, vocês fazem assim. Aquece uma água, deixa ela bem quente mesmo, fervendo, e vocês jogam no botijão de gás. Pode jogar, não é perigoso não, tá, gente? E aí vocês vão tocando no metal para ver. Quando chegar no gás, ele vai estar bem gelado. Por quê? Porque o gás ele está em uma pressão bem alta. É o que acontece com o ar-condicionado e com a geladeira. Você deixa a pressão do gás bem alta, bem alta, bem alta, e depois você libera esse gás. No processo de liberar o gás, esse gás ele perde temperatura. Vocês sabiam disso? Ele perde temperatura. Quando você, olha só, quando você diminui a pressão. Então ele está com uma pressão bem alta. Quando você, olha só o que, é que vai acontecer aqui, ó. Quando você diminui a pressão, o que é que vai acontecer com a temperatura? Se ela está multiplicando, é porque ela é diretamente proporcional. Então, ela vai cair também a pressão. Já viram aquele desafio que a galera sem graça faz com desodorante, que bota na pele, né, e fica bem gelado? Deixa eu até pegar aqui, eu acho que eu tenho um antitranspirante coisado. Cadê? Tem um aqui. Isso daqui, na verdade, gente, ó, está dentro. Inclusive, isso aqui é bem cheiroso, mas eu uso esse Malbec aqui nos pés. Tá? Eu tenho alergia. Enfim, deixa eu mostrar para vocês. Isso daqui, na verdade, dentro dessa latinha, você tem um gás que ele está comprimido, ou seja, ele está em altíssima pressão, né? Porque ele está fechado, então ele está em altíssima pressão. Quando você aperta o botãozinho, ó, tá vendo? Aí ele sai. Quando ele libera, você aumentou aí você fez o quê? Você diminuiu a pressão. Quando você diminui a pressão, você diminui também a temperatura. Por isso que dá essa sensação de estar gelado. Tá vendo? Aí, Amanda, ó. Por isso que dentro do carro que a gente pode. Isso, muito bem, Amanda, isso mesmo. Pode estoporar. Isso mesmo. Porque com calor, você aumenta a temperatura, automaticamente você aumenta a pressão também dentro dela. Por isso que ele diz, né, aqui, para deixar bem longe, ó, tá vendo? Ele bota perigo, tá vendo? Em questão de calor. Aí não pode. Tem que armazenar em um lugar bem arejado, né? Que ele não tenha contato direto com o calor. Mas olha que interessante, né, velho? Muito interessante essas coisas, sabe? Muito, muito interessante mesmo. Por isso, gente, que não pode. A gente não pode mexer a gente não pode mexer em ar-condicionado, por exemplo, querendo dar um de técnico. Certo? É isso, só para explodir. Que tem que, né? Gente, vamos falar em português, por favor. Né, Amanda, vamos falar em português. Será que dá para você falar em português? Será que dá para você falar normal? Em normal, por favor. Daqui a pouco, Gabriel tá desse jeito, mil que tá. Será que dá para vocês falarem normal? Falarem como gente, pelo amor de Deus. E o povo, viu, que fala estranho. Mas é isso. Deu para entender, não deu, gente? Até, Gil, muito obrigado por trazer a contribuição da aplicação prática, que eu amo também a aplicação prática. Amo demais, demais, demais. Aí, bora estudar agora alguns tipos de... Antes da gente estudar alguns tipos de transformação, deixa eu ver se eu trouxe questões só elas, para a gente poder dar uma aplicada. Muito bem, bora. Eu vou agora, junto com vocês aqui, dar uma praticada logo antes da gente passar, viu? Para os tipos de transformações. Ó, gente, vamos ver se vai travar, porque eu estou usando o Google Apresentações, porque eu tentei pagar... Nossa, que legal, vocês conseguem ter acesso, não sabia. Nos gráficos, depois a gente vai ver nos gráficos todas essas transformações, tá? Não se preocupe, não. Eita, foi, Jéssica. Daqui a pouco eu boto de novo, que eu vou voltar, viu? Gente, que eu estou usando o Google Apresentações, porque meu cartão de crédito tinha vencido. Aí eu fui adicionar ele, e ele não adicionou. Aí eu estou com o pagamento atrasado do Word, no caso do Microsoft 365. Atrasada. Ó, as variáveis que podem definir os estados possíveis para um molde gás ideal. Cuidado. Eita, gente, desculpa, peraí. Para um molde gás ideal. Ele tá falando aqui, ideal gás, viu? Ó. É isso, Milk. Preciso de aprovação. Eu ainda tentei entrar no aplicativo, mas não consegui. E não tive tempo mais depois de adicionar. C. C.
Eu não tenho coragem, não, Jéssica. Depois eu vou pesquisar, ver se eu consigo usar. Vamos ver se é, viu? Ó, vamos ver se é. Ele está dizendo, ó, na letra A, calor, massa e volume. Calor é variável? Não, né? Calor é o quê? Energia em trânsito. Muito bem, perfeito. Energia em trânsito não é variável. Então, exclui, remove. B, temperatura, densidade e pressão. Densidade é variável? Vamos ver, a gente ainda não viu densidade. Mas, gente, densidade é variável. Mas tem que lembrar o quê? Que não é variável para um gás ideal. Tá vendo? Não faz parte disso. Então, a densidade de um gás pouco me importa. Não estou nem aí. Entendeu? Agora, temperatura, pressão, volume. Perfeito. TPV. TPV. Perfeito. Densidade não é, tá vendo? E nem massa, né, gente? Como é que a massa do gás vai me importar de alguma coisa? Não vai me importar de absolutamente nada, né, gente? Então, posso ficar tranquilo em relação a isso, né? Posso ficar muito tranquilo em relação a isso. Tenho que tomar cuidado, porque não dá para apagar. Agora, olha, o balonismo, um esporte aeronáutico com adeptos em todo o mundo, oferece um belo espetáculo para os observadores no solo. O maçarico é usado para aquecer o ar no interior do balão, o que faz variar a densidade do ar, permitindo o controle do movimento de subida e descida do balão. Note, ele falou sobre densidade, mas ele não falou que essa densidade vai estar relacionada à transformação desse gás. Cuidado. Só vai tornar o gás tecnicamente mais leve, ok? Aí ele botou assim, olha, um balão tem esse volume de ar quente no seu interior, na temperatura de 127 graus Celsius e na pressão atmosférica de 1 atm, que é a mesma coisa que 10 elevado à quinta Pascal. Sabendo-se que o ar quente se comporta como um gás ideal e que a constante universal dos gases é de 8 joules por mol Kelvin, quantos mols de ar N há no interior do balão? Bora lá, tentem fazer e me digam quando vocês conseguirem, tá? Pode ser? Pode ser. Gabriela já conseguiu. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou aqui buscar uma maçã, tá, gente? Pra poder comer, que eu acho que tá me dando hipoglicemia. Peraí. Certo. Cadê seu Gabriela e Gabriel? Foi? Conseguiram? Só um minuto.
Eu não tô conseguindo, não. Gente, Gil, olhou qual é a constante que tá usando, ó? Gil, lembra da temperatura também, que aí tá em Celsius e é em Kelvin. Então, eu transformei também. Não é 146 que dá? Não, dá 500. Porque é 273 mais 127, aí dá 500. Mas 127 está em graus, não é? A fórmula não é C igual a Q mais 273. Quando você põe para lá, não fica QC menos 273? Na verdade, dá 400. Não dá 500, não, dá 400. E a gente, só Feitosa que vai ajudar a Lissa. Cadê o restante? Como é que faz para... É porque, Gil, C sobre 5 é igual a Q menos 273. É menos. Aí quando você passa para lá, fica mais. Ah, tá certo. Eu vou anotar Porque aqui. no caso Certo. fica C igual a K, no caso. K menos 273. Aí quando você passa para o outro lado, fica somando. Poxa, a chance deu Pode 400,15. corrigir. Essa tirou esses vírgula 15 de onde, hein? Tinha vírgula. Posso corrigir? Corrija. Muito bem, vamos lá. Calma, Renatinha. Renata. Renata, calma. Calma, Renata. Calma. Bora ver. Ó, pera. Então, a gente leu. Primeira coisa, Renata, que a gente vai fazer é olhar qual foi a constante que ele passou. Olha a D. Olha aqui a demôniazinha da questão 8. Pronto. Olha a constante que ele me passou. 8 joules por mol Kelvin. Bora lá. Então, o R aqui está dando 8 joules por mol Kelvin. Aí eu disse para vocês, quando tiver em joule, a pressão tem que estar em qual unidade de medida? Pascal. Muito bem. E o volume tem que estar em quê? Em metros cúbicos. Muito bem. Perfeito. Respondido. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, né? Vamos lá. Ele quer saber o número de mols. Então, qual é a fórmula que eu vou ter que usar? Vou ter que utilizar a da transformação gasosa ou a de Clapeyron. A de Clapeyron. Muito bem, Feitosa. Olha. P vezes V igual a N vezes RT. Tá vendo? Bora aqui para a gente anotar cada uma dessas grandezas, viu? Eu quero anotar cada uma delas. Deixa eu pegar aqui outra. Pronto, outra cor. Então vamos lá, para a gente anotar quem é pressão. A pressão vai ser quanto aqui, gente? A pressão, ó. A pressão vai ser 10 a quinta. Muito bem, tá vendo? Porque é um ATM, então 10 a quinta Pascal. Porque a questão ainda foi boa, não foi que me passou a conversão. Que se ele quisesse, eu poderia ter me passado só um ATM. Que eu mostrei para vocês que um ATM corresponde a 10 a quinta Pascal. Então você dá 100 mil pascals. Então, bora lá. Depois da pressão, vamos identificar o volume. Quanto é que vale o volume aqui? 1,6 vezes 10 a terceira. Muito bem. Aí depois, a temperatura. Quanto é que vale a temperatura?
Vale 400. Muito bem, perfeito. Olha, vale 400, gente, por quê? Porque ele me deu aqui em Celsius, mas eu preciso transformar para Kelvin, certo? Aí, para transformar para Kelvin, eu pego esse valor, sempre é assim, pego o valor em Celsius e soma com 273. Acabou, deu 400. Agora eu vou fazer aqui a substituição, tá vendo? Ó, da forma mais simples possível. Então fica a pressão, 10 à quinta, vezes o volume, que dá 1,6 vezes 10 à terceira, igual a N, vezes o R, que é a constante, que deu 8. Ele ainda foi bom que ele aproximou. Porque essa constante, na verdade, deveria ser igual a 8,31 e não a 8. Mas ele foi bonzinho e aproximou. Vezes a temperatura, que deu 400. Olha, coisa boa. Gente, eu ensinei, não foi vocês a fazerem multiplicação de potências de bases iguais? Como é que fica? Repete a base. E somos expoentes. Muito bem, soma. Aí 5 com 3 dá 8, então fica 10 à oitava. Igual a N vezes 8 vezes 4. E eu nem vou multiplicar não, tá, gente? Se vocês me permitirem, eu vou deixar simplesmente 8 vezes 400, tá? Porque eu faço o seguinte, vou espelhar essa equação. A letra tá horrível aqui, porque esse software realmente não é para digitar, ou não é para escrever, não. Aí eu tô usando ele de teimoso, tá? E eu poderia usar o PowerPoint online, mas é porque o OneDrive tá cheio, eu tenho que fazer outra conta lá. Então, ó, foi isso. Agora eu vou deixar só o N de um lado da igualdade. Vai ficar assim, ó, 1,6 vezes 10 à oitava. Aí esse 8 e esse 400, podem perceber que eles estão multiplicando o N. Então eu vou passar eles dividindo. 8 vezes 400. Estão vendo aqui, gente? É isso. Aí, N vai ser igual, gente, 1,6 dividido por 8 dá 0,2. Então, fica 0,2 vezes 10 à oitava dividido por 400. Aí, o N aqui, olha, vai ser igual a 0,2 por 400. Vou simplificar por 2. Fica 0,1 em cima, certo? É isso mesmo, isso. Muito bem. Fica 0,1 em cima, vezes 10 elevado a 8 dividido por 400 por 2 dá 200. Aí vou fazer, olha, isso aqui vai ficar da seguinte forma, gente. No final, eu vou ficar basicamente com 5 vezes 10 elevado à quarta potência. Ok? Certinho? Ok. Depois que eu Pronto. ajeitei a temperatura, deu isso mesmo. Não foi, Gil. Muito bem, ainda fiz bem devagarzinho para poder dar tempo de terminar. Aí, quando chegou no final, eu não vou mais esperar, não. Mas que bom que deu certo. Aí, só tomar cuidado nesses detalhezinhos, viu, Gil? Aí, ó, vamos lá para a próxima, viu? Eita, Jéssica, consigo tirar print, velho. Esse aqui eu não vou enviar, não. Porque eu nem sei se tem como salvar aqui. Viu? Me desculpem. Eu tô muito amador essa semana. Olha agora, próximo. Um gás ideal, inicialmente a temperatura de 27 graus Celsius e volume de 0,02 metros cúbicos, é submetida a uma transformação na qual sua pressão permanece constante e seu volume aumenta para 0,06 metros cúbicos. Nessas condições é possível afirmar, peraí, gente, não vamos fazer essa daqui não, tá? Porque ali, na verdade, já vai para a parte de transformações. Bora entrar, gente, eu vou entrar, tá? Aqui para poder vocês já terem uma base boa, viu? Quando forem resolver em casa sozinhos. Tranquilo? Viu? Realmente não tem como salvar, não. Na outra. Ai, mas eu vou urgentemente consertar isso. Fiquem tranquilos quanto a isso, tá? Aí vamos aqui para a gente poder agora partir para as transformações. Rapidinho que já vai acabar nossa aula. Faltam 26 minutinhos só. Menos de meia hora. Mas eu acho que dá tempo de conseguir estudar as transformações especiais. Então vamos lá, gente. A gente chama, na verdade, esse estudo, isso aqui, ó, de transformações especiais, tá? Então anotem no caderninho de vocês aí, ó. Transformações especiais. Beleza, gente?
Aí, se eu falar muito rápido, por favor, gente, falem, viu? Porque aí eu dou uma segurada. Vocês sabem que eu tenho um problema com ansiedade. Então, às vezes, não é culpa minha, não, viu? Eu falo rápido, mas é a patologia, viu? Não é porque eu não quero que vocês aprendam, não, de modo algum, viu? Então vamos, gente. As transformações especiais, a primeira coisa que eu preciso que vocês entendam é que elas vão acontecer em sistema fechado. Em sistema fechado. Aí possa ser que Renata se pergunte assim, mas professor, o que é que significa o sistema estar fechado? É porque, Renata, no sistema fechado, os gases, ou melhor, o gás, ele não vai entrar em contato com o meio, entende? Então ele vai ficar lá, fechadinho hermeticamente, tá vendo? Ó, dentro de um recipiente, que ele não vai sair, ele só vai interagir com ele mesmo. Por isso que a gente Tipo diz gás que de é um cozinha. sistema fechado. Oi? Tipo gás de cozinha. Muito bem, perfeito. O gás de cozinha é um sistema fechado. Ele não interage. Entendeu? Muito bem, isso mesmo, Renata. Como no exemplo que a gente fez lá em cima. Aí veja, se ele é no sistema fechado, aí vai cair naquilo que Feitosa falou pra gente. E olha, que o número de mols na primeira situação vai ser igual ao número de mols na segunda situação. Então, o número de mols não muda, viu? Do primeiro para o segundo. Por quê? Porque está fechado. Não tem como mudar. Beleza? Então, todo mundo entendeu essa primeira parte? Deixa eu até botar aqui, ó. Número de mols. Não muda. Ó. Número de mols não muda. Certo? Porque a gente, às vezes, formaliza muito, a galera não entende depois. E eu consigo enxergar isso. Então, bora lá. O primeiro tipo de transformação, gente, é a que a gente vai chamar de transformação isobárica. Ó, isobárica. Gente, bárica vem de pressão. Iso significa um prefixo mesmo. Então, iso é mesmo, bárica é pressão, então é mesma pressão. Ó, ou seja, a pressão não muda. A gente diz que a pressão ela também é constante. Ó, pressão constante. Aí, gente, entende-se por constante aquilo que não muda, tá? Então, vai ser o mesmo valor no começo e no final. Beleza? Então, pressão constante. Eu vou até botar aqui entre parênteses, não muda, porque eu gosto de trabalhar com português mesmo. Não muda. Beleza? Então, se não muda, veja só, como eu estou trabalhando transformação, a fórmula da transformação não é o famoso PVT, Povotó, ou seja, pressão 1 vezes volume 1 dividido pela temperatura 1. Isso é igual a pressão 2 vezes o volume 2 dividido pela temperatura 2. Aí vejam, gente, se a pressão não muda, eu posso dizer que a pressão é simplesmente P. Não posso, gente, dizer assim. E, ó, eu estou dizendo para vocês que a pressão ela é constante. Então, veja, na primeira situação estava P, na segunda transformação continuou sendo P, porque ela é constante. Aí vejam, se ela é constante, significa que a gente pode fazer o que aqui com ela, gente? Olha, pressão de um lado, pressão do outro Cortar. são iguais. Muito bem, corta. Aí a única coisa que vai me sobrar aqui é isso daqui, ó. V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. Aí a galera que é bem nervosa pode se perguntar, meu Deus, mas outra fórmula para decorar? Não, não precisa decorar não, viu? Porque o que eu quero aqui é só que vocês aprendam um conceito. Então, a questão falou lá, Feitosa, seja uma pressão isobárica. Feitosa, ela tem que ter na mente dela que a isobárica significa que a pressão ela é constante, ou seja, ela não muda. Ela não precisa lembrar dessa fórmula aqui, não. Porque a única que ela precisa lembrar, na verdade, é a PVT por Voltaire, transformação gasosa. Ela vai meter a faca aqui nas respectivas pressões. Vocês estão sacando isso? Tô falando muito rápido ou deu para entender? Tá boa a velocidade que eu tô falando? Certeza, né? Acho que tem gente que deve estar dizendo, tá falando é muito devagar, isso sim. Mas calma, viu, gente? Deixa a ansiedade para depois. Cuidado, viu? E o Pelo que falo. gráfico?
Oi? Já, já, Gil. Daqui a pouco a gente estuda ele no gráfico, tá? Bora primeiro estudar cada uma delas separadamente, daqui a pouco a gente parte para os gráficos. Porque vocês vão perceber que não vai ser só um tipo de gráfico, vão ser vários tipos de gráfico, vários. Então, eu preciso trabalhar com calma. Preciso primeiro que vocês entendam cada uma delas, viu? De maneira bem geral. Aí, vamos lá. A segunda que eu vou chamar aqui é a isovolumétrica. Aí, cuidado, gente. Isovolumétrica. A gente só tomem cuidado que a isovolumétrica, ela é a piorzinha que tem. Por quê? Porque ela tem 3 variações de nome. Ela pode ser chamada de isovolumétrica, pode ser chamada também de isocórica e pode ser chamada também de isométrica. Então, são 3 nomes. Ó. Aí aqui é a hora que ferra tudo, né, gente? O cara olha para isso aqui. Pô, mano, pra que 3 nomes? Também não sei dizer para vocês não, viu? Infelizmente é assim. Sendo bem sério com vocês, o Enem tende a cobrar mesmo isovolumétrica. É bem tranquilo. Mas já aconteceu dele cobrar, tipo, isocórica. Aí você precisa saber que a isocórica se trata da isovolumétrica, assim como a isométrica também. Na isovolumétrica, gente, aqui, adivinhe. Olha, o volume é constante. Por constante, vocês entendem que não muda, tá? Pronto, volume constante. Aí, gente, enfim, no final vai ficar assim, ó. Pressão 1, deixa eu botar aqui, ó. Pressão 1 vezes temperatura 1 igual a pressão 2 vezes a temperatura 2, tá? Porque a gente vai ter que cortar os respectivos volumes. Então, vai me sobrar isso, beleza? E aqui, por último, que é a nossa terceira transformação, é a isotérmica. Ó, pronto. Na isotérmica, mesma temperatura. Beleza, gente? E aí vai ficar assim, ó. P1V1 igual a P2V2. Pronto. Todo mundo captou isso daqui, já sabe entender esses termos todos, né? Beleza? Quando a gente ouvir isobárica, pressão constante, isovolumétrica, que pode também ser chamada de isocórica, isométrica, volume constante, isotérmica, eu esqueci de botar aqui o acento, desculpa, isotérmica, mesma temperatura, certo? Temperatura constante. Ok? Beleza. Vamos agora para a gente poder entrar. Agora, a gente entra nos gráficos. Aí, ó, vocês estavam pedindo gráficos. Agora, vamos aqui que a gente atende o que o cliente quer, né? Ó. Pronto. Agora, os gráficos dessas transformações. Bora lá. A primeira transformação que a gente estudou foi isobárica, né? Ó. Isobárica. Então, a gente vai estudar a questão relacionada à pressão, beleza? Mas, gente, seguinte, nós teremos 3 tipos de gráficos, tá? Lembre que em um gráfico a gente vai ter algumas grandezas, né? A gente vai ter 2 eixos, em cada eixo a gente vai estudar uma grandeza. A primeira que a gente vai estudar aqui, gente, é relacionando pressão e volume. Aí, em matemática, para relacionar, a gente bota esse X. Esse X, ele vai dizer que é meio versus, entendeu? Tipo, pressão versus volume. Então, a gente vai relacionar, tipo, quando eu mexo no volume, o que é que acontece com a pressão? Quando eu mexo com a pressão, o que acontece com o volume? Aí vai ser assim, gente, ó. Eu vou pegar aqui 2 eixos e vou cruzá-los, tá? Então, cruzei 2 eixos. Aí, se liga, o eixo volume vai estar aqui, beleza? E o eixo pressão vai estar aqui em cima. Agora, o que é que eu vou querer que a gente enxergue? Eu vou pegar a equação de Clapeyron. Por você, nunca rezei tanto. O que eu estou estudando é isobárica, correto? Então, eu estou dizendo para vocês
E, olha só, eu estou dizendo para vocês que o volume, ele é constante, tá? Então, esse volume aqui, ó, ele, na verdade, não vai se movimentar. Ele vai continuar o mesmo valor, não vai mudar, viu? Então, aqui, vocês concordam comigo que o que muda é a pressão Não, e a temperatura. isobárica é a Oh, mesma desculpa, pressão. é isso mesmo. Meu Deus do céu. Não foi que saiu isso, hein? Da minha cabeça, pelo amor de Deus. Pressão, pô. Valeu, vai, Amanda. Vocês concordam? Eu não. Não foi, disse Manil sem notar. Pressão, agora sim, valeu, Amanda. Agora foi. A pressão, ela é constante. A pressão, ela não muda, tá? Ela não muda. Então, a gente nem vai olhar para ela, viu? Ó? Então, a gente nem olha para ela. Ó. Remove, exclui ela, viu? Pressão, remove. Beleza? Porque daqui a pouco a gente vai estudar isso daqui nos outros gráficos para entender legal. Nesse primeiro, nem precisa. Eu acabei me precipitando e acho que vou embananar a cabeça de vocês. Me perdoe. Se eu embananar, a gente refaz, viu? Vou até apagar. Vou apagar aqui, ó. Por enquanto. Daqui a pouco eu volto com isso, viu? Relaxa, daqui a pouco eu volto, para não confundir. Bora logo estudar pressão e volume. Gente, na isobárica, pressão ela é constante. Então, vamos supor que eu coloque aqui, olha, uma pressão que eu vou chamar de pressão 1. Vem cá. Essa pressão 1, inicialmente, ela não vai estar relacionada a um volume 1. Vocês concordam comigo, né? Ela vai estar relacionada a um volume 1. Aí, no gráfico, eu tenho que ligar. Ó, vou ligar aqui, ó. Ver se vocês vão captar. Se não captar, fala que eu repito. Não tenha vergonha, viu? Então, aqui, ó. A pressão 1 está ligada com o volume 1. Vem cá, gente. Se eu botar um volume 2 aqui, ó, que é um volume maior. Então, veja. O volume 1 estava mais atrás. O que foi que eu fiz? Eu aumentei o volume 2. Vem cá. Quando eu aumentar o volume 2, vai acontecer alguma coisa com a pressão? Se é isobárica? Aumenta também. Eita. Muito bem. Vai continuar a mesma. Então, olha, o V2 também tem que estar ligado com o P1, a pressão 1. Olha o gráfico aqui, gente, olha. Aí eu tenho 2 pontos. A gente aprende matemática, quando tem 2 pontos, a gente simplesmente liga e aqui classifica o gráfico. Olha o gráfico aqui, ó. Então, vejam, esse aqui é o primeiro gráfico de transformação isobárica. Na transformação isobárica, quando o gráfico, vê se vocês vão entender isso, com calma, pera. Na transformação isobárica, quando as grandezas que estão sendo relacionadas é pressão e volume, acorda, eu sei que vocês estão com sono, me desculpem, pressão e volume vai ser uma reta horizontal. A reta sendo horizontal, eu sei que a pressão aqui ela é constante. É uma transformação isobárica. Eu já consigo perceber que, olha, são 2 volumes distintos que estão relacionados à mesma pressão. Pressão isobárica. A mesma pressão. Captaram isso? Que é só saber interpretar o gráfico? Sim ou não? É tão simples que às vezes a gente fica meio assim, será que eu tô entendendo essa merda mesmo? Mas tá entendendo, viu? É porque é simples mesmo. A gente sai da escola muitas vezes com isso aqui. Meu Deus, parece a coisa mais difícil, mas não é. Não, bem pouquinho, na verdade, sendo bem sério, viu? Aí, bora aqui para o segundo gráfico. Eu vou estudar todos os gráficos com vocês, todos. O segundo vai relacionar pressão e temperatura, tá, gente? Pressão e temperatura. Vejam. Ó, botar aqui e aqui. A pressão eu vou fixar aqui no eixo X, ou no eixo Y, desculpa, que é o vertical, e a temperatura eu vou aqui. Vamos lá, eu vou dizer que nós temos uma pressão 1 aqui, tá vendo? Nessa situação. Aí eu vou colocar a temperatura 1, e eu vou dizer assim, Amanda, que a pressão 1 tem relação com, está relacionada à pressão 2, ou seja, quando o gás está uma temperatura 1, ele vai estar uma pressão 1. Vou fazer o quê? Vou aumentar a temperatura. Gente, eu aumentar a temperatura numa transformação que é isobárica, vai acontecer o quê com a pressão? Diga aí, Amandinha. Nada. Então, são 2 tipos de gráfico nessa coisa isobárica. E são 3, na verdade, Amandinha. Nossa, que absurdo. Por isso que É, embanana. por isso que em banana, justamente, você falou certo, por isso que em banana. Porque são 3 tipos de... Porque assim, Amandinha, o que é que eu estou fazendo? Eu quero que vocês reconheçam o seguinte, prestar muita atenção, Amandinha. Quais são as grandezas que estão sendo trabalhadas naquele gráfico?
Porque ele pode mudar essa grandeza e querer que você identifique, tipo, qual é o tipo de transformação. Aí, antes de você ver qual é o tipo de transformação, você precisa saber, mas qual é o gráfico que eu estou trabalhando? Quais são as grandezas? Porque, vejam, para ser isobárica, quando eu estou trabalhando pressão e volume, a reta da pressão, ó, ela é horizontal. Quando eu estou trabalhando pressão e temperatura, também é horizontal. Perfeito. Mas o que é que vai acontecer aqui, Amanda? Ó, porque nós não só temos esse daqui, ó. Nós temos esse aqui também. Deixa eu botar aqui. Eita, fiz grande demais. Pronto, muito bem. C vai ser o terceiro tipo. Quando eu tenho volume e temperatura. Aí ferrou. Porque eu não tenho pressão. Mas eu posso também ter um caso de variação que vai ser de transformação isobárica. Aí vai ficar assim, gente, ó. O volume, vou representar aqui, a temperatura aqui. A ordem do eixo não vai alterar, não. Eu tô trabalhando assim só porque é meio que padrão, viu? Aí vai estar assim, se liguem, ó. O volume 1 eu vou botar aqui, V1. V1 tá ligado com uma temperatura 1. Tá aqui, ó. Beleza? Inclusive, gente, vamos aqui pra gente poder estudar agora, ó, com a fórmula, né? Que é o por você nunca rezei tanto. Aí eu disse para vocês o quê? Como é isobárica, a pressão ela é constante. Então a pressão eu nem olho para ela, ó. A pressão eu não vou olhar, tá? Não vou olhar. Agora eu quero que vocês me digam. Olha, o volume ele tá aqui, tá vendo? E a temperatura tá aqui. Por quê? Esses outros aqui, eles também são constantes, né? Tanto o número de mols quanto a constante vão ser constantes. Agora eu quero que vocês me digam, quando eu aumento o volume, o que é que vai acontecer com a temperatura? Aumenta também. Muito bem. Vocês lembram que eu já ensinei isso a vocês, que a identificar quando a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional? Porque, veja, ó, se eu tivesse isso daqui, tipo, por exemplo, volume é igual a uns... Pronto, volume não, deixa eu botar assim, ó. X é igual a Y sobre Z vezes W. Botar assim, ó. Tá vendo? Vamos botar assim. Vamos lá. Eu quero que a gente identifique, aqui eu estou ensinando a vocês a identificar quando a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional, tá certo? Vamos lá. Eu vou relacionar a grandeza X às outras. Eu quero que vocês me digam X e W, por exemplo. Né? Como é que eu vou fazer para identificar se são diretamente ou inversamente proporcionais? Olha qual é a posição em que o W está. Ó, você não tem uma reta aqui, uma reta horizontal. Analisa, o W tá para cima ou para baixo dessa reta? Para cima. Para cima. Então, gente, tudo que tá acima da reta horizontal, a gente diz que é diretamente proporcional. Então, significa, por ser diretamente proporcional, significa o quê? Quando um cresce, o outro cresce junto. Isso é diretamente. O que está para baixo é inversamente. Então, o que significa ser inverso? Quando um aumenta, o outro cai. Deu para entender, Renato? Deu para entender, gente? Diretamente, tudo que está em cima dessa reta horizontal, já inversamente, tudo que está embaixo. Beleza? Aí vamos lá. O Y em relação ao X vai ser o quê? Diretamente ou inversamente proporcional? Se fosse aqui, eu botava o Y. Diretamente. Diretamente. Porque ele está em cima, acima da linha. Já o Z vai ser o quê? O Z? E aí, gente? Vai ser o quê? Inversamente. Inversamente. Perfeito. Deu para entender isso, gente? Legal? Certeza, né? Se eu tirasse aqui, ó, por exemplo, e eu perguntasse para vocês a velocidade, ou a velocidade, o volume e a temperatura. Ó, é só botar uma linha aqui embaixo, pô. Bota uma linha. Tá vendo? A temperatura tá acima ou tá abaixo dessa linha horizontal? Acima. Então significa que a temperatura é o quê em relação ao volume? Diretamente. Muito bem. Então, se é diretamente, é porque se um aumenta, o outro aumenta também. Então, veja, se eu tenho T1 relacionado com V1, se eu aumentar a temperatura. Eita, desculpa, gente. Se eu aumentar a temperatura, eu também tenho que aumentar o volume. Sacaram isso daqui? Sim ou não? Deu para entender Sim. legal? Deu, né? Eu não confundi, não, né? A mente de vocês, não, né? Pelo amor de Deus. Porque às vezes eu confundo a mente de vocês.
E aí eu fico meio nervoso quando isso acontece. Vira aqui, ó. Então, ó, quando as grandezas forem volume e temperatura, olha a reta como é que vai estar. Sacou? Esse gráfico aqui, então, olha, esses três gráficos estão representando, ó, esse e esse, estão representando uma transformação do tipo isobárica. Sacaram isso? Que não só existe um tipo de gráfico, mas existem três tipos de gráficos. Só para isobárica. Podemos passar para a próxima transformação? Sim, né? Muito bem, bora para a isovolumétrica. Pronto, isovolumétrica, beleza? Gente, aí vejam, se não der tempo de eu terminar tudo com calma hoje, eu não vou passar a lista, tá? Para vocês ainda, beleza? Tranquilo? Até porque quem é da minha turma de química mesmo, amanhã já vai ter que lidar com mais 2 listas. Então é bom que fica, né, com mais tempo para responder tecnicamente. Isovolumétrica, volume igual. Bora lá. O primeiro tipo que eu vou estar com vocês aqui é pressão relacionar, pressão e volume, tá? Relacionando pressão e volume, do mesmo jeito. Faço o gráfico aqui no eixo deitado, eu vou botar o volume, no eixo em pé eu vou botar a pressão. Beleza? Aí vejam, ó, eu vou botar aqui um volume 1, que vai estar relacionado a uma pressão 1, beleza? Ó, vou botar aqui, ó. Relacionado a uma pressão 1, certo? Agora, gente, se eu aumentar a pressão em uma situação isovolumétrica, o que é que vai acontecer com o volume? Nada. Nada, vai continuar o volume 1. Então, a pressão 2 vai continuar com o volume 1. Vocês estão vendo aqui? Ó, aí é esse gráfico, ó. Aí vejam, quando eu estou trabalhando pressão e volume, se for uma transformação isovolumétrica, a reta ela vai ser vertical. Olha, é diferente da primeira situação, ó. Se liga, a primeira transformação, que foi a isobárica. Gente, preste atenção nisso, rapidinho, viu? Por favor. Não deixe eu perder vocês agora, por favor. Pelo amor de Deus. Ó, quando era isobárica, eu estava trabalhando pressão e volume, a reta foi horizontal. Horizontal, todo mundo consegue enxergar isso? Sim, né? Sim. Quando foi pressão e volume e deu uma reta vertical, aí já não era mais isobárica, é uma transformação isovolumétrica. E o olho de vocês precisa estar safo nisso daqui, tá? Porque o Enem cobra, e cobra pra cacete isso. E lá ainda é pior, porque vão ter vários tipos de transformações ao mesmo tempo. E vocês precisam estar ligados nisso daqui. Sacou, né? De boa, né? Então, isovolumétrica a gente viu. Reta vertical, certo? Quando o gráfico é pressão e volume. Mas eu não só tenho pressão e volume, não. Como vocês bem sabem, né? A gente tem o segundo tipo de gráfico, que vai ser o gráfico volume e temperatura. Volume, temperatura, mesma coisa. Deixa eu botar aqui o gráfico bonitinho. Aí, temperatura eu vou botar aqui embaixo, volume eu vou botar aqui. Beleza. Vamos lá. Eu vou dizer para vocês o seguinte, ó. Que eu vou ter um volume 1 aqui, que vai estar ligado a uma temperatura 1. Ah, eu botei temperatura 2, desculpem. A uma temperatura 1, ó. E eu tenho que aprender a dar zoom. Porque, meu Deus, tem a galera que não sabe botar aqui em tela cheia. Desculpem, viu, gente? Aí, o que eu vou fazer? Vou aumentar a temperatura. Gente, se eu aumentar a temperatura, o que é que vai acontecer com o volume em uma transformação isovolumétrica? Nada. Do volume vai ser o mesmo, ó. Ó, tá vendo? Aí o que é que eu vou fazer com esses dois pontos? Eu venho aqui e ligo. Tá vendo, Letícia, ó? Agora, Letícia, se liga. Letícia, Renata, Gil, olha, Fitosa. Se liga agora. Na isovolumétrica, quando for volume e temperatura, olha o gráfico. Horizontal. Oi, Amandinha, diga aí. Ou foi sem querer? Então, tem que prestar atenção no gráfico, no sentido de saber se é pressão, se é volume. Não é nem nessa linha aí, é mais na As espécie. grandezas. Perfeito, Amanda. Isso mesmo, perfeito, perfeito. Tá vendo? Porque, veja, olha, vai ser diferente aqui. Aqui viu que foi na diagonal, volume e temperatura. Aqui não foi diagonal, ó. Não foi. Tá vendo? Aí, bora aqui para a próxima.
terceiro tipo, certo? Terceiro tipo é, cadê? Pronto, aqui, PT. Pressão por temperatura. Pressão por temperatura, bora fazer aqui rapidinho, ó. Temperatura aqui, pressão aqui, beleza. Vamos lá, gente, eu vou botar aqui uma temperatura 1. Uma temperatura 1 com uma pressão 1 também, ó. Tá vendo? Agora a gente vai estudar o que é que diabos vai acontecer, ó. Por você nunca rezei tanto. Nesse caso, isovolumétrica. Vou levar em consideração o volume? Não, né? Porque o volume, ele é constante, certo? Esses dois aqui também são constantes, beleza? Também são constantes. Eu quero que vocês me digam, identifiquem para mim. Pressão e temperatura são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Diretamente. Muito bem. Então, se eu... Vem cá. Se eu, Gil, aumentar a temperatura, o que é que vai acontecer com a pressão? Aumenta também. Muito bem. Então, tem que ser uma pressão lá em cima também, ó. Tá vendo? Aí a gente vai ligar. Massa, muito bem. Deu para entender isso aqui, gente? Sim ou não? Deu, né? De boa, né? Massa demais, velho. Tá vendo? Gente, seguinte, eu vou liberar vocês, tá? Já deu 7h30, eu vou liberar. Aí, próxima aula, a gente vem para olhar, para estudar a isotérmica. Faz o restante das questões que eu trouxe, porque eu trouxe 16 questões. Então, eu vou fazer essas 16 questões em aula. Depois que terminar, eu passo a lista, ok? Beijo enorme. Semana que vem, eu acho que a gente já começa o próximo assunto, viu? Ok? É isso, gente. Tchau, tchau. Até a próxima, viu? Muito obrigado. Seja muito bem-vinda, Renata. Não, Renata, tenta ver as aulas, viu? O quanto antes. Em relação às questões, não precisa